Vamos começar mais um WA Podcast. Hoje, uma nova temporada, hoje começando. E estamos aqui com um convidado que ele tem uma vasta experiência de trabalho, que eu vou falar aqui para vocês hoje. Ele é diretor da Assaí MG, tô certo disso? Isso. Atuou como gerente de informações econômicas, de fiscalização econômica e de regulação tarifária da agência. Desde 2015, coordena o grupo de indicadores da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR, tô certo? E sendo um dos idealizadores do projeto Aceitar e o gerente responsável pelo projeto de regulação por exposição, PROSAN, e pela implementação do Sistema de Informações Regulatórias da Assaí MG. A Assaí MG, que é o que seria? É uma agência reguladora que, enfim, ela regula e fiscaliza o serviço da Copasa aqui em Minas Gerais. Então, serviço de água, serviço de esgoto. Olha. Aí a gente praticamente trabalha com duas coisas, né? Preço e qualidade. Imagina se a Copasa cobrasse, o Alisson, assim, o valor, porque ela é um monopólio. Ela poderia cobrar de você, assim, R$10 mil por mês. É água, é essencial. E aí, como é que você faz? Você teria que pagar, entendeu? Então, a gente tem que determinar o preço ideal e, por outro lado, garantir que a qualidade também seja adequada. E a gente faz isso por fiscalizações. Olha, legal. E vamos falar seu nome, Samuel Alves Barbi Costa. Vamos começar agora com você. Nós vamos falar de muita coisa, de economia, de tudo. Sua formação é Ciências Econômicas. Exatamente. Minha formação básica é Economia. E hoje você atua na área econômica, como você disse, nessa parte, mas o seu começo, assim, seu início de trabalho, como que foi para você chegar a ser economista hoje? Eu queria só ouvir, assim, bem rápido para a gente falar um pouco, para a gente entrar nos assuntos mais chaves aqui, para falar sobre economia e tudo mais. Show demais. Alisson, primeiro eu queria agradecer demais o convite, eu fico super feliz de estar aqui contigo. Outros amigos meus já vieram aqui, inclusive Cristiano Lopes. Gente boa demais. Já acompanhei alguns episódios do podcast e é muito bacana. Deixa eu contar para você um pouquinho da minha história e como que eu vim parar aqui e o que eu tenho feito hoje, né? Basicamente, cara, assim, eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai era maquinista na CBTU e a minha mãe era professora de matemática, teve muita dificuldade, inclusive, para formar eu na barriga dela quando ela estava fazendo a faculdade. A gente veio de família realmente muito humilde. E década de 80, cara, assim, inflação comendo solta era aquele negócio, né? Ganhou o salário, eu lembro de ver até contra-cheque do meu pai, da minha mãe, assim, 17 milhões de cruzeiros. Aí você falou, pô, é dinheiro, né? Não era, né? Tipo, salário mínimo era isso. Então, assim, é muito interessante você ver o quanto que aqueles traumas que você enfrenta na infância, eles moldam o seu caráter e como que depois você vai definir as coisas na sua vida. Certo. Então, nesse primeiro momento, assim, eu tinha muita dificuldade, a gente passava muita dificuldade. Então, meus pais foram construindo a casa, a gente morando naquela obra em construção, aquela situação. Eu me lembro claramente de eu ir no banheiro e não ter laje direito, então eu tinha que ir no banheiro, às vezes no frio, chovendo, eu tinha que ir com guarda-chuva, porque chovia dentro do banheiro. A casa muito mofada, né? A gente sofria muito com problema respiratório, às vezes não tinha carne em casa para comer, enfim, diversas situações, atolado na lama na hora de sair de casa, em chuva. Então, era uma situação muito difícil, assim, que a gente passou. E eu me lembro também de uma das primeiras vezes, assim, na escola, até estudei no Colégio Batista Mineiro, e uma professora de religião chegou e perguntou para mim, por volta ali da 5ª série, perguntando para outras pessoas da turma e tal, e perguntou para mim o que eu não queria que acontecesse, qual que era o meu maior medo. E eu comentei com ela que meu maior medo era ser pobre para sempre. Enfim, e aí isso mobilizou muito a minha mente, a minha cabeça, de tipo assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa para sair da situação difícil que eu estava. E dentro desse processo, tanto meu pai como minha mãe, eles evoluíram, né? Então eu vi eles evoluindo em termos financeiros, evoluindo com muita disciplina, com muita garra, com muito trabalho. E eu vi eles conseguindo mudar o panorama da minha família. Então, assim, eu sou 8 anos mais velho que meu irmão, eu vivi coisas que meu irmão sequer faz ideia do que eram. Então, a gente conseguiu ir mudando de patamar. Meu pai ia comprando um apartamento, vendendo outro, trabalhando, mesmo sendo maquinista, mesmo sendo servidor público na época da CBTU, ele fazia seus corres por fora, minha mãe também dando aula particular, trabalhando, mexendo com prova e tal. E aquilo foi me mostrando, pelo exemplo,
que o trabalho transforma as pessoas, tanto dando dignidade quanto levando para um próximo degrau. E aí, cara, eu era um dos melhores alunos da escola, do colégio. E dentro desse processo de ser um dos melhores alunos do colégio, né, eu percebi o seguinte: a educação é o processo que transforma. Então, eu já comecei a perceber ali que eu tinha que valorizar a minha educação se eu quisesse mudar de degrau na vida, entendeu? E, nesse sentido, eu cheguei ali na 8ª série, comecei a estudar sobre Bolsa de Valores, sobre o crash de 1929, e eu falei assim, cara, eu vou estudar economia, porque eu entendi ali que se existe uma coisa que movimenta a sociedade dentro do sistema capitalista que a gente vive, é dinheiro. E o dinheiro, inclusive, movimenta o poder. Se você controla o dinheiro, se você entende como o dinheiro funciona, você entende o poder e, consequentemente, você entende como se portar para mudar de degrau ao longo da vida sem ter que fazer nada ilícito, entende? Então, isso para mim foi extremamente importante nesse processo. E aí, eu me lembro, quando eu fiz vestibular para economia já, de um professor muito querido meu, por sinal, de biologia. Eu fiz ponto na época para passar em medicina. E ele virou para mim e falou assim... Meu Deus, naquela coisa de querer até te ajudar, né? Meu Deus, como assim? Você está desperdiçando ponto. Para que você vai fazer economia? Você podia estar fazendo medicina. E eu virei para ele e falei assim, professor, isso faz parte de um projeto de longo prazo. Não é um projeto de curto prazo. Eu preciso disso. Por quê? Eu entendo que entender sobre dinheiro, primeiro, que eu não tenho aptidão para ser um médico, né? Segundo, que entender sobre dinheiro me levaria para outros degraus na vida e que talvez se eu fosse médico, eu seria um médico de meia tigela, porque eu não consigo aguentar sangue nem nada. Certo. Entende? Então, eu queria entender sobre dinheiro para mudar o meu patamar de vida. E nessa caminhada, né, de trabalhos e etc., eu acabei indo para a iniciativa privada uma época, estudando um pouquinho sobre auditoria, contabilidade e tal, já nesse ambiente de negócios. Mas uma coisa que me chamou muita atenção desde o início foi essa pegada de entender regulação, fiscalização, esses critérios que não são tão entendidos hoje pela sociedade. E acabei caindo depois, por essa experiência, tanto em contabilidade quanto nas pesquisas que eu fiz em regulação e fiscalização, acabei caindo na agência reguladora de Minas. Passei num processo seletivo lá. Eu trabalhava na iniciativa privada, fui selecionado para um processo seletivo do setor público que eu sequer sabia que era possível você entrar no setor público sem concurso. E aí entrei no governo do estado, nessa agência reguladora que era recém-criada, que era para trabalhar com regulação de água e esgoto. Aí eu falei assim, cara, que legal. Tipo, conheci um novo setor, uma coisa que eu não conhecia. E aí eu me apaixonei por esse setor. Então, eu passei a destinar os meus esforços e os meus estudos para o campo de água e esgoto. Fiz meu mestrado, inclusive, na área. E sempre trabalhando com a economia e a contabilidade do lado, debaixo do braço. E lá eu fiz a trajetória do office boy até o diretor. Então, eu consegui várias promoções ao longo do tempo, fui subindo de posição, sempre trabalhando com o perfil da iniciativa privada dentro do setor público, e aí fui conseguindo várias posições. Então, subi nas posições de analista, me tornei gerente, aí gerenciei uma área, estruturei uma área, o pessoal gostou, falou, olha, estrutura outra área, eu fui para outra área, estruturei, depois fui para outra, estruturei, depois fui convidado para ser diretor da agência reguladora. E, em paralelo, fazia um tanto de outras coisas, cara. Desde produção audiovisual, assim, tempo livre, trabalho extra. Produção audiovisual, abri uma empresa, ganhei um dinheiro nessa época, trabalhei com web design, trabalhei com curso, videoaula, orientação, uma série de outras coisas. E me envolvi também nas associações nacionais. Então, fui fazendo, assim, uma carreira com diversas frentes, totalmente desfocada a uma primeira vista, mas numa outra vista, tudo consolidava, tudo ia no mesmo caminho. Que foi o que acabou me desembocando na 98. Então, hoje eu sou colunista na 98, trabalho com educação financeira e economia. Por que eu falei essa volta toda? Porque eu queria dizer que, ao longo da minha vida, eu desenvolvi o que parece ser um caminho meio errante. Ele me levou para 3 objetivos principais. O primeiro deles era jamais ser pobre.
Então, era um objetivo de falar o seguinte, não que ser pobre seja um problema, mas é que o capitalismo me permite sair de uma condição de subdesenvolvimento, de pobreza, de extrema dificuldade para uma condição muito melhor. E não existe outro sistema no mundo que permite uma situação como essa. Ao entender o dinheiro, eu entendi que na natureza, você para pensar, assim, a natureza ela tem a cadeia alimentar, certo? Cadeia alimentar é, eu nasci piaba, eu vou morrer comido por um tubarão, certo? No capitalismo, você pode nascer piaba e você pode morrer tubarão. Então, isso me fez entender o dinheiro, entender o capitalismo e entender que não importa de onde eu vim, eu posso chegar onde eu quero chegar. Tá, eu vou perguntar umas coisas agora, que agora a gente entrou onde que eu queria. Você insere no trabalho, no mercado de trabalho, e você fala comigo aqui, trabalho transforma as pessoas. E você entra no setor econômico. Você não teve nenhum gatilho. Nesse momento, não teve nenhum dilema ser empreendedor ou carreira profissional na área? Não teve um dilema que aconteceu isso, não? Porque você fala muito sobre economia, sobre ser tubarão, mas ao mesmo tempo eu vejo você seguindo uma carreira, um profissional de carreira numa empresa e em alguns momentos você traz a parte empreendedora. Então, eu queria que você traçasse onde que foi esses gatilhos seus, se teve ou se não teve, se você teve vontade de ser empreendedor ou não. Exato. Então, como que funcionou esse processo na minha cabeça? Quando você está na miséria, digamos assim, está muito pobre, você não tem de onde tirar capital. E aí, você precisa de uma base para te segurar, para que você consiga começar a caminhar. Então, é o que eu falo. Sabe aquele Largados e Pelados? Já assistiu aquele programa? Enfim, eu não lembro exatamente qual canal. Mas, assim, o pessoal é solto do nada, no meio da selva, largado, sem nada, pelado. E aí eles têm que sobreviver. Quando você está vivendo uma situação de extrema necessidade, você precisa de algum suporte, de algum apoio para conseguir sobreviver àquela situação de dificuldade. Então, eu procurei sempre bases profissionais que me fornecessem um mínimo de condições para eu viver naquele momento. Certo. E, em paralelo, assim como eu vi meu pai fazer em alguma medida, minha mãe fazer em alguma medida, trabalhar com empreendedorismo, entendeu? Até o momento em que você consegue se livrar daquela base principal, porque a outra se desenvolveu a um tal ponto que você pode fazer essa transição. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente pensa que qualquer pessoa pode empreender, e realmente qualquer pessoa pode. A questão é como essa pessoa vai conseguir fazer essa transição. Tem gente que demora mais tempo, tem gente que demora menos tempo. E isso tem que casar também com o seu interesse de vida. Às vezes você quer ser um tubarão, às vezes você não quer. Às vezes você quer deixar de ser piaba e viver muito bem como um golfinho, entendeu? Então, você tem que entender aonde você pretende chegar na vida. Nesse sentido, o que eu comento com você? Tipo assim, eu trabalho hoje no setor público e sou sócio de diversas empresas. Então, a questão também do capitalismo é você entender como se associar a determinadas empresas e como ganhar, mas sem depender do seu tempo exclusivo de trabalho. Então, não necessariamente só empreender é uma forma de ganhar dinheiro. Uma forma de ganhar dinheiro é ganhar dinheiro de forma passiva. Exemplo? De forma passiva. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, diversas outras formas que você consegue acumular dinheiro ao longo da sua vida e, sem ter que trabalhar, aquilo retorna como capital para você e você consegue continuar, digamos assim, trabalhando sem ter tantas responsabilidades ou focado no seu trabalho principal, mas tendo fontes alternativas de renda que te complementam. E, ao mesmo tempo, também poder fazer outras fontes de renda diversas. Por exemplo, se você compra um apartamento e aluga, também é uma fonte de renda passiva, entende? Então, assim, toda renda que você não tem necessariamente que empreender tempo e esforço para ganhar dinheiro, ela é uma forma de renda passiva. Você falou sobre isso. Vamos falar então um pouco sobre esse momento, trazendo o seguinte: brasileiro, vamos falar agora Brasil, modo Brasil, pessoas já. Qual é o maior problema que eles têm financeiro hoje? Você consegue identificar? A sociedade é dividida em dois tipos de pessoas: emprestadores e quem pega emprestado, tá? Pegar emprestado é um erro? Eu acho que não. Não. Por que não? Porque se você pega emprestado para empreender,
para fazer dinheiro, você não está fazendo errado. Certo? Se você pega emprestado para financiar o seu consumo, é errado. Entende? Porque quando você pega emprestado para fazer dinheiro, você pegou emprestado, vamos supor, uma taxa de juros hoje aí 11,75%. A Selic. A Selic hoje. Para você ganhar dinheiro, você vai ter que virar muito mais do que 11,75%. Então, você vai ter que pegar em 11,75% e vai ter que ganhar 25%, 30% em cima daquele dinheiro, certo? O que você fez? Você transformou o seu dinheiro em trabalho e, consequentemente, em remuneração. Quando você faz para antecipar um consumo, você pega dinheiro emprestado para comprar uma roupa, para comprar alguma outra coisa, que é um bem de consumo que se esvai rapidamente. Certo. Você está pegando o seu dinheiro do futuro, pagando juros sobre ele, ou seja, você, no lugar de comprar às vezes você compra um carro. Você compra um carro, financia ele em 5 anos, em 6 anos, você vai pagar 2, 3 carros. Então, qual que é a questão? No lugar de ter 3 carros ao longo da sua vida, você vai ter um só hoje. Entendeu? Então, esse que é a questão. Você tem aqui uma divisão entre emprestadores e os que tomam emprestado, né? Então, eu tô na ponta emprestadora. Ao longo de toda a minha vida, eu entendi como o dinheiro funciona e passei a empregar o dinheiro para trabalhar para mim, para financiar não só o consumo daquelas pessoas que são, de alguma medida, irresponsáveis de financiar seu consumo por empréstimos, mas, ao mesmo tempo, a gente se torna, digamos assim, financiador do desenvolvimento do país para aquelas pessoas que pegam dinheiro emprestado para produzir. E aí você passa a ser, de certa forma, sócio também, né? Dependendo do tipo de categoria de investimento que você faz, você passa a se tornar sócio dessas pessoas que estão produzindo e fazendo o país crescer. Então, você é um colaborador com o futuro do país. Você pensando bem como colaborador, sim. Mas eu vejo hoje a mentalidade do emprestador hoje, ela é mais agressiva. Ela quer o dinheiro dele e não importa o que está pensando dali para frente. Isso eu vejo muito com bancos, eu vejo muito essa associação. Eu não vejo uma coisa de bom, como você está falando, de bom grado. Eu digo de bom grado assim, você está pensando numa questão maior do que o emprestar. E hoje as pessoas, bancos, os emprestadores sempre preocupam mais com receber e pagar e tá tudo bem. Eu não sei se você pensa assim, é bom a gente conversar. Eu acho que é legal a gente trazer esse conceito, porque aí a gente remonta lá no Adam Smith, né? Tem aquele ditado francês, né? O laissez-faire, laissez-passer, le monde de vous, de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por ele mesmo, mas o que isso representa? Isso representa a mão invisível do mercado. O que é? Eu e você fazemos o que é interessante para nós mesmos. Certo. Ao fazer o que é interessante para nós mesmos, nós estamos contribuindo com a sociedade como um todo. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu acho que isso que você trouxe é muito interessante. É importantíssimo a gente trazer o conceito do Adam Smith, o laissez-faire, o livre mercado, né? A mão livre, a mão invisível do mercado. O que é isso? O Adam Smith ele trazia esse conceito lá atrás, é um dos primeiros grandes economistas, né? Que é o seguinte: eu e você fazemos o que é o interessante para nós. E invariavelmente, até sem querer, a gente acaba fazendo o melhor para a sociedade como um todo. É uma antítese isso, você entende? Tipo assim, por um lado eu estou fazendo o que é o melhor para mim. Por outro lado, eu estou fazendo o que é melhor para a sociedade. Vamos trabalhar no seguinte perfil. Você é um empreendedor, certo? Então, quando você empreende, você está buscando, em última instância, o lucro, certo? Você quer a sua... Primeira, eu digo primeira. Desculpa te interromper para inserir ela na frente. Porque realmente, a primeira coisa que você faz quando você quer empreender não é só um objetivo social em si. Ele é um objetivo de você ter o seu próprio sustento, ok? Só que quando você empreende, o que é empreender? É resolver problemas e condições que as outras pessoas têm, certo? Porque a outra pessoa ela só vai aceitar te vender algo... Certo? Só vai aceitar comprar algo de você pelo preço que você está oferecendo se aquilo for bom para ela. Certo. Então, o que o Adam Smith constrói? Ele constrói exatamente esse conceito de que você faz o que é melhor para você, mas ao fazer o que é melhor para você, você está buscando a maior remuneração possível. Então, você vai buscar ser extremamente eficiente naquilo que você faz. Entendeu? Entendo. Em outro ponto de vista, imagina se eu fosse fazer tudo que eu construo na minha vida. Eu vou construir esse relógio aqui. Eu vou construir essa roupa. Certo.
seria impossível para mim produzir tudo isso. Só que eu consigo comprar tudo isso por outras pessoas que são muito mais eficientes que eu, que fazem aquilo. Então eu faço aquilo que eu sou extremamente eficiente, você faz aquilo que você é extremamente eficiente, nós trocamos. Então eu tenho direito a acessar muito mais bens e serviços dessa forma e você também, entendeu? Então todo mundo trabalhando na sua caixa leva a sociedade para um ponto muito melhor do que era antes. E isso é o que o capitalismo faz, e é isso que tem de tão bonito nele, de permitir a mobilidade por meio do trabalho individual e dos esforços que todo mundo faz em prol de um objetivo que é, ultimamente, ou primeiramente, como você disse, o próprio interesse. Que é o próprio interesse próprio hoje. E falando um pouco sobre, trazendo essa parte aí, volta um pouco sobre essa parte do brasileiro, dessa parte. Quais dicas você dá financeiras para uma pessoa hoje? O que ela deve se fazer? O que ela deve poupar? Vamos pegar uma mente milionária aqui daquele livro lá e vamos trazer um pouco aqui no nosso podcast para a gente falar sobre isso. Ok, eu falo que a gente tem 5 fases na vida financeira, tá? Então, vamos lá. Primeira fase é o abismo. Sabe, o abismo, o cara tá tipo assim, o cara tá lá embaixo, tá no buraco porque ele tá endividado com, principalmente, bens de consumo e ele não sabe nem por onde sair, por onde respirar, como sair daquele buraco. Esse cara, ele precisa de um regime de recuperação fiscal. Esse cara precisa de um trabalho que é uma situação em que ele está super endividado, ele precisa de um suporte para ele sair dessa situação. E a lei hoje permite, dá condições do cara refinanciar suas dívidas, e assim como o Estado de Minas está discutindo aí o regime de recuperação fiscal, é como se você pegasse e falasse assim, olha, todas as minhas dívidas aqui, elas não podem afetar o meu mínimo de sobrevivência básico. Então, eu tenho que ter aqui, sei lá, 60% daquilo que eu ganhar é para eu sustentar, digamos assim, um mínimo padrão de vida que me permita vestir, comer, dormir, enfim. A partir dali, você refinancia todas as dívidas para pagá-las em um prazo e aí você vai ter que também negociar aquelas dívidas até com suporte judicial para poder conseguir diferir aquilo no tempo e poder superar aquela primeira fase. Quando você sai do abismo, você entra na fase que se chama 0 a 0. Então, essa fase do 0 a 0 é aquela fase que você corre, trabalha e parece que seu dinheiro só entra e sai. Só entra e sai, entendeu? Essas pessoas, elas vivem naquilo que a gente chama de corrida dos ratos, entendeu? Então, elas estão, tipo, correndo e parece que o dinheiro nunca sobra, nunca dá para fazer nada. Para sair disso, você precisa aprender sobre poupança. Não poupança ou investimento poupança, é poupança tipo de conseguir guardar dinheiro. Guardar dinheiro, eu não estou falando guardar dinheiro, assim, muito dinheiro, eu estou dizendo assim, você precisa se programar, e a Bíblia é até muito clara nesse tipo de situação, assim, quando você pega toda a base bíblica, filosófica, enfim, você vai ver que tudo remete a pelo menos 10%, ou seja, os 10% do que você ganha, você tem que guardar para o futuro, porque em algum momento você pode precisar daquilo. Só que isso não é investimento, entende? Isso é poupança. Você pega o dinheiro e guarda. Aquele dinheiro não está trabalhando para você. Aí você entra na próxima fase, que é a fase do investidor. A fase do investidor é quando você entende que esse dinheiro excedente que você está gerando de forma consistente ao longo de todos os meses da sua vida que você guardou, ele pode virar um escravo seu. Ele pode trabalhar para você integralmente. Entendeu? Essa fase é a fase que você desenvolve a possibilidade de estudar e entender investimentos. Esses investimentos, eles também podem ser uma forma de empreendimento, entende? Você pode empreender com seu capital próprio, pode empreender com capital de terceiro ou com uma mescla desses dois. E a última etapa seria quando os seus investimentos te garantem uma situação em que você não precisa mais do seu trabalho unicamente para viver. Então, você entra naquilo que a gente chama de independência financeira, que seria a última fase, ou liberdade financeira. Então, o que é? Antes eu tinha uma armadilha em que eu dependia unicamente do meu trabalho, eu tenho 24 horas por dia, eu dependo do meu trabalho para sobreviver. Depois você tem uma situação em que você migra até que os investimentos que você realizou ao longo da vida são capazes de te sustentar sem a necessidade de você ter que trabalhar mais. Então, essa é a trajetória. Os brasileiros estão presos hoje no abismo e no 0 a 0. A gente tem cerca de 4% dos brasileiros hoje que estão numa situação mais avançada como investidores ou como pessoas com independência financeira.
E isso é preocupante? O que você pensa sobre isso? Como é que você, o que você analisa? O que falta? É educação financeira? O que você indica? O que está acontecendo assim para estar só esses 4% só? Eu queria entender isso. A minha percepção pessoal é que o grande problema é o consumismo, que já é colocado, enfim, pela sociedade. As pessoas, elas se travam em armadilhas que elas mesmas trazem para elas, entende? Elas entendem que a aceitação das outras pessoas depende do padrão de consumo que elas ostentam. Isso eu acho que é muito nocivo, entende? Quando você se liberta desse conceito de o consumismo pelo consumismo, ou o consumismo para que as pessoas me reconheçam enquanto indivíduo, você vai para o próximo degrau. Você vê, os caras que são bilionários, milionários, multimilionários, muitas vezes eles não são tão ostentadores quanto pessoas da classe média. Entende? Então, isso passa um pouco por autoconhecimento, isso passa um pouco por educação, ou muito por educação, mas isso passa muito pelo sistema que a gente construiu. Como eu falei com você, todos os sistemas são montados para te manter na mesma situação. Você vai lá na Índia, você vai ver que é um sistema de casta, tipo assim, todo mundo nascia e morria da mesma forma. Você vai num comunismo, todo mundo é nivelado pelo mesmo padrão, aquilo mata a criatividade, mas ninguém consegue o quê? Se diferenciar um do outro. Aquilo mata a criatividade, mata a possibilidade de evolução. O capitalismo, ele também é formatado de alguma forma para que você não tenha evolução, para que você que é muito pobre não chegue lá na frente, mas ele te permite pontes de mobilidade se você construir esse raciocínio ao longo da vida. E isso é o que a gente tenta fazer na educação financeira. Só para basear, os raciocínios que você fala ao longo da vida é investimento, basicamente. Você pode ir para o caminho do investimento e pode ir para o caminho da criatividade e do empreendedorismo. Exato. Ou dos dois ao mesmo tempo. Nós vamos trazer duas fases aqui. Só que assim, eu vejo que elas hoje estão no momento... O que você acha? Está no momento para você fazer ou está no momento para você se auto-pensar e falar, vamos esperar o momento atual? Eu queria entender isso. Como um brasileiro, o que é a indicação no momento para isso? Para essa pessoa que está já nessa... Está no meio da fase, está na corrida de rato, indo para a segunda fase. Vamos falar dela um pouco agora. O que você indicaria hoje? Tá, vamos lá. Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, porque as pessoas são muito diferentes e elas têm perfis diferentes. Tem pessoas que são mais criativas, mais comunicativas, que são mais, digamos assim, abertas. Esse tipo de pessoa, ele tende a ir para o empreendedorismo com maior facilidade. E você tem pessoas que não, são mais travadas, têm um freio de mão um pouco mais puxado, às vezes não tem muita condição ou não se vê como um empreendedor no primeiro momento. Então, eu acho que assim, a vida, ela não é dual, ela não é céu e inferno. Eu acho que a vida é cinzenta, é uma situação mais nebulosa. Por quê? Você não tem um caminho único. Você tem múltiplos caminhos que vão te levar para o ponto que você quer. Então, assim, o que eu diria para as pessoas? Eu acho que o meu caminho, por exemplo, eu tracei de forma múltipla. Eu criei aquilo que a gente chama de antifragilidade. É ruim porque você não tem o hiperfoco que talvez um grande empreendedor tenha e chegue a ser bilionário, mas ao mesmo tempo ele é resiliente para, se uma das pontas quebrar, você não perder todas as outras. Entende o que eu tô dizendo? Entendi. Sabe? Então, tipo assim, quando você constrói, por exemplo, hoje, eu sou servidor público, eu tenho meu salário de servidor público estável. Ao mesmo tempo, eu tenho uma série de empresas que eu sou sócio. Essas empresas me pagam dividendos. Eu tenho uma renda dessas empresas. Eu tenho fundos imobiliários que têm propriedades de shoppings, de galpões, logísticos, de outras coisas, que me pagam também uma remuneração. Eu tenho uma empresa em que eu também, sou sócio e que aí eu ganho dinheiro por meio do meu trabalho ou do trabalho de outras pessoas que colaboram, entendeu? Então, o que é? É um caminho que foi desenhado por mim ao longo do tempo que eu tenho diversas frentes de atuação, entendeu? Agora, tem gente que vai ter o hiperfoco, que vai criar um único negócio e vai conseguir todo o sustento dele. E eu acho que tem que ter essas possibilidades. O que eu recomendaria para uma pessoa como forma mais fácil de começar? A forma mais fácil de começar é você sempre definir que 10% da sua renda, eu estou falando assim, para o iniciante mesmo, 10% da sua renda, não interessa o que acontecer, vai ser destinada para a sua poupança básica, para o seu primeiro investimento. Um CDI.
CDI, Selic, Tesouro Selic. Eu gosto do Tesouro Selic. Eu acho que é o melhor investimento que tem hoje para um iniciante, é o Tesouro Direto. Então, assim, o cara vai começar a compor ali o seu capital dentro do Tesouro Direto. Se ele colocar R$100, no mês que vem ele vai ter R$101 colocados. No outro mês ele colocou mais R$100, ele vai ter 201, vai render, ele vai ter no outro mês mais 3, 2 e alguma coisa que rendeu daquele dinheiro. O que eu quero dizer? É bola de neve. A pessoa tem que aprender que não é um investimento na vida que você vai fazer que vai te transformar completamente. As pessoas ficam procurando o momento certo, aquele ponto ideal, entende? Que, eu vou fazer uma coisa que vai transformar a minha vida. Eu vou jogar num bilhete da Mega Sena e vou transformar a minha... Não é isso. O que eu falo é que, assim, nós precisamos ter constância, ter persistência, ter energia de fazer ao longo de todos os meses isso. Porque aí eu vou falar, olha, eu não vivo com 100% da minha renda. Eu vivo com 90% da minha renda. O meu 90% da minha renda é que é o 100%, entendeu? E os outros 10% são destinados para isso. Só que isso vai te fazer uma bola de neve de tal ponto em que hoje o dinheiro é muito pequeno. Ele não vai fazer muita diferença. Ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos, aquilo ali já virou um montante razoável. Quando ele virar um montante razoável, você vai começar a conhecer outras formas de investimento que vão ser mais rentáveis, entendeu? E aí, você vai ter também uma parte de capital inicial que te permita empreender, que te permita largar o seu emprego e ficar por conta do seu negócio. Então, assim, compor uma base de capital sua própria é muito importante para você mudar de vida. As pessoas que não entendem isso dificilmente vão conseguir mudar. Isso é uma coisa muito real hoje que eu penso. E, além disso, a gente começa a encontrar aqui razões para grandes falhas hoje financeiras. Que eu digo assim, eu vejo gente que está trabalhando para ser mandado embora de uma empresa. Uhum. Eu vejo muitos casos assim, para pegar o seguro, por exemplo. Uhum. Falando um pouco sobre isso também, você é a favor de seguros de previdência, essas coisas, ou não? Você acha que isso não são coisas que... Vamos encaixar nesses pontos para a gente falar sobre isso também. Pessoalmente, eu acho que a previdência ela tem que existir, seguros têm que existir, mas eu acho que a gente não pode depositar nossa fé neles, entende? Porque o que acontece? Eu tenho uma situação hoje de mudança de pirâmide, de pirâmide etária. Quer dizer, nós antes tínhamos muitos filhos. Hoje nós temos poucos filhos. Previdência é uma situação de transferência intergeracional, sabe? Tipo assim, quem paga a aposentadoria dos nossos pais, dos nossos avós hoje? Somos nós. Certo. No futuro, quem vai pagar as nossas aposentadorias? Os nossos filhos. Só que se hoje as pessoas não têm filho ou têm um filho, o que vai acontecer? Cada vez mais nós temos menos pessoas para pagar por mais, porque a população não está envelhecendo. Certo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho cada vez menos gente para pagar por mais gente. Eu não confio no governo a ponto de o governo vai conseguir pagar as aposentadorias no futuro. Então, eu falo para todo mundo, você precisa compor a sua própria aposentadoria, porque se o governo conseguir pagar, não é o governo que paga. O governo repassa. Quem paga são as pessoas. Entendeu? Então, porque assim, a nossa sociedade é muito pobre, às vezes, desse entendimento. Todo mundo acha que o governo vai tirar dinheiro de uma caixa mágica e vai entregar para as pessoas. E não existe caixa mágica. Nós somos as pessoas. Então, assim, o governo tira dinheiro de uma parte da população e joga para outra. E, normalmente, o que ele faz acaba sendo o quê? Onerar demais as pessoas nesse processo. Porque se perde muita eficiência nesse processo. Então, assim... O que eu quero dizer? Tem que ter seguridade? Tem. Porque tem gente que vai chegar lá no final da vida e não vai ter nem a clareza mental, nem a condição de garantir a sua aposentadoria ao longo do tempo, porque não teve educação. Ela precisa o quê? De uma aposentadoria mínima para garantir ali um mínimo condição de vida adequada. Assim, comida, uma moradia, alguma coisa básica, assim. Porque a gente também não pode ter um problema social gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que se precaveram para aquela situação, elas vão ter uma qualidade de vida muito melhor no futuro. Entendeu? Então, tem que ter um ponto de equilíbrio em que eu não onere tanto a população e garanto um mínimo básico para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, que eu também não gere um incentivo a você não fazer sua aposentadoria própria. Entendeu? É um equilíbrio. E por isso que eu acho que é importante a gente entender... Assim, eu acho que a sociedade brasileira está muito dividida em extremos ultimamente.
sabe? E é importante a gente entender o que é o centro, sabe? E o que é os extremos hoje? Tem como você explicar para as pessoas hoje? E puxando o gancho sobre extremos, eu achei interessante você falar sobre esse assunto, mas só voltar aqui antes, que eu tive um insight sobre isso. Existe também o seguro de previdência privada, de empresas privadas. Você sabe muito bem quais são. Você indica a pessoa a pagar esse seguro de previdência ou não? Depende muito. Depende muito. O que eu vou dizer? Quando você faz uma previdência... Eu, pessoalmente, eu tenho conhecimento. Então, eu prefiro eu mesmo gerir a minha própria carteira. Entende? Porque sempre que você tem um intermediário, você tem que remunerar aquele intermediário. Certo? Então, eu acho que hoje o investimento ele é muito acessível para as pessoas. Você consegue fazer investimentos sem intermediários. E aí, você consegue uma remuneração muito maior. E lá no futuro, como a gente está falando de muitos anos, e juros compostos dependem principalmente do tempo, pequenos pagamentos ao longo do tempo fazem uma baita diferença lá na frente, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero gastar tempo com isso. Saiba que você vai remunerar uma pessoa para fazer. Quando você contrata um seguro, quando você contrata uma previdência, quando você contrata um produto como esse, você vai estar remunerando aquela pessoa. E não tem problema nenhum nisso. É justo. A pessoa tem que receber a remuneração pelo trabalho que ela faz, entende? Mas existem caminhos em que você pode... A educação financeira é um caminho que te promove essa possibilidade de ter que fazer, de conseguir fazer isso sozinho, entendeu? Então, assim, eu indico para algumas pessoas, sim. Às vezes a pessoa vira e fala assim, cara, eu sou empresário, eu não tenho tempo para isso não, eu quero que alguém administre para mim. Faça, entendeu? Faça, porque para você vale a pena. Legal. Saca? Você perder, às vezes, uma hora do seu dia custa quanto? Às vezes custa muito mais do que a remuneração que você teria, entendeu? Então, assim, ou do que você estaria remunerando outra pessoa para fazer. De novo, lá no Adam Smith, entendeu? A gente retorna lá no Adam Smith. Cada um fazendo a sua forma, o seu trabalho de forma mais eficiente, contribui para a sociedade. Então, por isso que as trocas favorecem muito ao ganho de qualidade de vida. Agora, para outras pessoas que querem educação financeira, que querem aprender e fazem sozinhas, elas entendem que à medida que elas vão fazendo e vão entendendo aquilo, vai ficando cada vez mais fácil. E aí você gasta muito pouco tempo para ter uma remuneração bastante interessante, entendeu? Então, é por aí. Mas além disso, existem cursos de educação financeira para a pessoa procurar? Você tem alguma indicação sobre isso? É YouTube mesmo? Entrar lá e... O que a pessoa pode fazer? Me fala assim, o que você indicaria? A pessoa tem que tomar bastante cuidado, né? Com qual é a fonte de informação que ela está obtendo, né? Mas assim... Eu gosto muito do investimento que é o investimento de valor. São pessoas que trabalham com o conceito de investimento de valor. Isso vem lá de Benjamin Graham, vem do pessoal lá os grandes e famosos da Berkshire Hathaway. Tipo, você tem muitas pessoas que são expressões disso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, acho que a maior expressão hoje disso é o Luiz Barsi. Aí o Luiz Barsi tem um pessoal lá da AGF, por exemplo, que Ações Garantem o Futuro, que é um pessoal muito fera, cara, de investimento de longo prazo, de criação de valor a longo prazo. Eu acho eles muito bons. Tem o pessoal da Suno Research, que é muito bom também, que trabalha com esse conceito. Você tem outros influencers muito interessantes também, que trabalham ali um pouco nesse sentido. Você tem o Thiago Nigro, que é o Primo Rico, tem o Bruno Perini, você tem a Natália Arcuri. Você tem muitos conteúdos de qualidade em educação financeira. Puxando esses conteúdos, você já consegue transformar a sua vida, entendeu? Eu não tô nem puxando o peixe pro meu lado. Eu digo que, assim, existe uma infinidade de pessoas muito boas. O que a gente tem que tomar cuidado? Enriquecimento rápido, sabe? Qualquer coisa que te prometa enriquecimento muito rápido, possivelmente é furada. Essa é uma coisa muito importante que você falou. Isso é uma coisa que a gente não tocou no assunto e que eu acho que é essencial as pessoas ouvirem, né? Porque as pessoas não sabem isso, cara. Não. Vou te dar um exemplo bom para você. Jogo de aposta. Isso aí é uma coisa que você pode falar para a gente aqui. O que você acha disso aí? Que tá aí virando, sei lá, uma coisa louca. Não vou nem falar o nome disso, mas o que você pensa disso? Assim? O que eu chamo de jogo de aposta, eu chamo de passeio aleatório. Passeio aleatório é o seguinte. Você nunca tem certeza de que aquilo vai acontecer, certo? Então, você vai apostar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. O que eu passei aleatório? Você pode ganhar um dinheiro uma hora, mas você vai devolver esse dinheiro em outra hora, entendeu? Porque você nunca tem
previsibilidade, você não tem como condição de acertar ao longo do tempo de forma consistente, entendeu? Jogo de futebol, qualquer jogo, tem sempre zebra, tem sempre complicação. Então, assim, você não tem previsibilidade. Quando você trabalha com investimento, olha só, empresas. Pega qualquer empresa que seja ao longo do tempo. Você tem duas possibilidades. Quando você é sócio de uma empresa, por exemplo, você compra ações, você comprou uma fatia daquela empresa. Tem lá uma infinidade de pessoas trabalhando para gerar resultado. Se não funcionar, você investiu um dinheiro ali. Aquilo ali quebrou, foi a zero. E se crescer? Pensa, por exemplo, o Steve Jobs que fundou a Apple numa garagem. E depois a Apple virou o que é. Saiu de zero para infinito. Entendeu? Então, qual que é a questão? Se eu tenho 10 empresas que eu invisto, certo? E dessas 10 empresas, qual a chance de todas quebrarem ao longo do tempo? É muito pequena, porque tem muita gente trabalhando para aquilo dar certo. Entendeu? Certo. 1, 2 vão quebrar nesse caminho. Às vezes até mais que isso. Às vezes 8 vão quebrar. Mas 2 vão dar certo. Essas 2 que vão dar certo, elas vão pagar muitas vezes aquelas outras 8 que você perdeu. Então, qual que é a ideia do mundo dos negócios? O crescimento ele é infinito. Então, assim, a gente hoje tem necessidades que na década de 80, que eu estava falando, não existiam. Já pensou que na década de 80 eu precisava pagar um carro para ter um telefone? Sim. Quantas pessoas tinham telefone dentro de casa? Poucas. Quase ninguém. Quase ninguém. Certo? Fazer consórcio, fazer financiamento para conseguir ter um telefone dentro de casa. Hoje, a gente tem mais de 2 celulares por pessoa no Brasil. Olha. Mais de 2 celulares por pessoa. A internet móvel está presente em todos os municípios brasileiros. São mais de 5.500 municípios brasileiros. Se eu tinha uma empresa de telefonia lá atrás, a empresa de telefonia vendia para poucas pessoas a um preço muito alto, certo? Certo. Eu tenho hoje uma indústria de telefonia totalmente diferente da que eu tinha há 40 e poucos anos atrás, certo? Muitas empresas ficaram pelo caminho. E aquelas que deram certo? Quantas vezes você acha que ela cresceu de valor? Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Ao longo de tempo, 30 anos, 25 anos, 20 anos, pequenos aportes consistentes, bem realizados, se transformam em um montante gigantesco no final do seu período da sua vida, e eles vão te dar rendimentos, que são rendimentos que você não pode nem imaginar hoje, às vezes muito maiores do que o salário que você ganha. Pode dizer, então, que seria, por exemplo, cristalizar investimentos, né, no caso. Você está aumentando eles cada vez mais. Porque, na verdade, as empresas estão crescendo, entende? Então, quando as empresas crescem, elas estão pagando lucratividade, elas estão devolvendo isso em forma de dividendo para o acionista, ou então elas estão reinvestindo no seu próprio negócio. As empresas crescem. Você compra hoje, é como se eu comprasse farinha, ovo, leite e botasse fermento dentro. Então, tipo assim, eu tenho isolado farinha, ovo, leite. Eu misturei aquilo, eu fiz um bolo. O bolo é maior do que a soma das partes individuais. E ele é interessante para eu comer. Entendeu? Entendi. Sabe? Então, qual que é o processo aqui? Você precisa escolher os ingredientes corretos e juntá-los ali numa medida em que ele vai te retornar em uma coisa que seja muito mais relevante no futuro. E eu acho que o pessoal não tem essa visão. O pessoal tem a visão muito curto-prazista. Tipo assim, eu comprei a ação por R$10, saca? Eu quero vender a ação por 13 amanhã. Tá, ok. Ganhei 30%. No outro dia, o que você vai fazer? Você vai comprar outra ação a 13 para tentar depois vender ela a 16? Você entendeu? Não é isso. A questão está em eu compro ações ou partes da empresa ao longo da minha vida o tempo todo, e lá na frente essa empresa vai ser tão grande que o que ela me paga de dividendo é muito maior do que as partes que eu paguei ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo básico. Tem uma empresa legal, que é a Unipar. Essa empresa foi bem bacana. Eu peguei ela por volta de, vamos pôr assim, uns R$4 há uns anos atrás. E ela chegou ao valor de 105. Ou seja, ela multiplicou de R$4 para R$105. Em algum momento, ela passou a pagar de dividendos quase R$8 por ano. Ou seja, o valor que eu investi na empresa, depois de muito tempo, ele era retornado para mim em forma de dividendos, que é a lucratividade, uma parte da lucratividade da empresa, muito maior do que o valor que eu investi lá atrás. Ou seja, eu investi um valor de R$4 e estou ganhando 8 por ano, 6 por ano, entendeu?
E não é que assim, aqueles R$4 nunca vão deixar de existir. Só que hoje eles não são 4 mais. Eles são 105. Entendeu? Nossa. Então, assim, eu não preciso vender, porque aquilo é renda passiva para mim pro resto da vida. Eu paguei R$4 e vou ganhar um fluxo financeiro milhões de vezes maior, entendeu? E, assim, vamos falar um pouco, só para a gente pegar aqui os ganchos. Então, você falou um pouco sobre o trabalho que transforma as pessoas. Você disse para a gente hoje, o caminho hoje, que é hoje procurar essas rendas fixas, investimento em ações. Você também falou sobre o empreendedorismo, né, que é importante dizer. Mas eu queria fechar esse gancho de empreendedorismo agora. Tá. Eu queria fazer só uma análise com você aqui, rápida aqui. Qual que é a diferença de você pegar o seu dinheiro e empreender, rápido, assim, bem rápido, e pegar o dinheiro e colocar em ações de empresas e tal? O que você pensa sobre isso? Qual que é a mentalidade? Por que eu estou criando isso? Estou criando essa mentalidade aqui para a gente fazer um fechamento aqui dessa parte, para a gente fazer o cruzamento dos dois. Porque existe o cristalizar investimento, e existe o cara que é empresário, que quer pôr lá 100 mil na empresa, num restaurante, deixar 100 mil de capital de giro, mas ele tem 100 mil lá na outra conta dele, que ele vai lá e coloca mais 100 mil para reinvestir na empresa e para fazer o negócio dele girar e tracionar. Então, eu queria saber o paralelo sobre isso contigo. Beleza. Eu digo assim, empreendedorismo é a melhor forma que tem de você ganhar dinheiro mais rápido, mas com muito, 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 muito trabalho. Entendeu? Então, assim, o que eu falo? As pessoas elas têm que ter uma base para ganhar dinheiro na vida. Se você escolher o empreendedorismo, você tem que se dedicar muito ao empreendedorismo. Na maior parte dos resultados das vezes, sim. Você vai ter que dedicar muito para aquela atividade que você colocou ali. Você precisa de empreender o quê? Tempo e esforço, certo? Agora, vamos supor que você é uma pessoa... Eu sou um enfermeiro, por exemplo. Eu não quero empreender porque eu amo cuidar de pessoas, entendeu? Aí a pessoa, às vezes, ela vira e fala assim, eu estou realizado, eu sou um médico, sou um enfermeiro, eu estou realizado com a minha atividade. Então, ele precisa trabalhar com investimento, entendeu? Porque ele vai dedicar pouco tempo para ter retorno com o capital que ele junta ao longo da vida. Enquanto o empreendedor é aquele cara que muitas vezes vai ter que pegar o capital emprestado de quem não quer trabalhar mais, entendeu? É aquilo que eu te falei no início. Nós estamos divididos em emprestadores e quem toma emprestado. Quando você pega emprestado, você está pegando emprestado de alguém que emprestou. Entendeu? E a taxa de juros é o contrato, quando a gente aperta a mão um do outro e fala assim, eu topo emprestar por esse valor. Você topa pegar emprestado por esse valor. Precisa ter as duas pontas para fechar o negócio. Então é isso que eu estou dizendo. A sociedade ela só é possível porque tem pessoas em todas essas pontas, entendeu? É legal você falar sobre isso. E falando um pouco agora, a gente fechando agora, a gente sai desse lado e vamos falar um pouco sobre sociedade agora. Você tocou sobre o assunto de governo agora. Eu vou trazer umas coisas aqui que são interessantes as pessoas saberem. Governo. Você falou assim, o governo banca a sociedade, às vezes, com alguns salários, família e tudo, Bolsa Família e etc. E você fez um momento aí que você falou, não, mas não é uma caixinha surpresa que sai o dinheiro. Explica para a gente um pouco, economicamente, sobre isso, dando passo a passo de como que é, por exemplo, uma pessoa que está contribuindo para o governo, para onde que vai esse dinheiro e como que é a rotatividade desse dinheiro um pouco aqui. Tá bom, vamos lá. Quando a gente estabelece, por exemplo, uma situação de auxílio... bom, vamos usar o exemplo da pandemia. Certo. Tá? Eu acho que a pandemia está muito recente na cabeça da gente, é legal de falar sobre isso. Na pandemia, o que aconteceu? Você lembra daquela época do... fica em casa e tal. E ficava aquele esquema tipo assim... ninguém pode trabalhar, ninguém pode sair, o governo vai, de alguma forma, bancar as pessoas. Certo. E a economia a gente vê depois, tinha muito esse papo, né? Então, assim... A gente que é economista sabia exatamente o que ia acontecer e alarmava isso na sociedade. Dizia, olha, ok, todo mundo vai ficar em casa? Vai. O preço que a gente vai pagar por isso é a inflação. Por quê? Quando o governo pega, naquele período, ele começa a dar auxílios para as pessoas para manter elas em casa. As pessoas estão indo trabalhar? Não. Elas estão produzindo? Não. Então, o que acontece? As pessoas têm dinheiro no bolso e estão querendo comprar. Beleza? Se eu tenho muitas pessoas querendo comprar, mas eu tenho menos produtos no mercado porque eles não estão sendo produzidos, qual que é o natural efeito disso? Inflação. Os preços aumentarem. Inflação, exatamente.
Então, eu tenho uma ponta de produção que está carente e eu tenho uma ponta de consumo que ainda continua atuante. E eu tenho uma cadeia produtiva quebrada, porque as pessoas tinham dificuldade de ir e vir. O que aconteceu no mundo inteiro? Inflação, cara. A inflação acelerou no mundo inteiro. E o Brasil foi um dos primeiros países a controlar efetivamente a inflação. Como? Aumento de taxa de juros. Aí você estava me falando mais cedo, né? Ah, mas assim, as pessoas elas são muito gananciosas em relação a emprestar o dinheiro, elas querem o dinheiro de volta. É claro, porque aquilo significa a poupança das pessoas que elas deixaram de consumir hoje para poder, o quê? Investir. Se eu tenho muitas pessoas querendo pegar emprestado e poucas pessoas querendo emprestar, o preço do dinheiro aumenta. A taxa de juros é o preço do dinheiro. É o acordo entre duas pessoas, entendeu? Então, a gente joga... A taxa de juros, ela sobe por conta de um descasamento entre demanda e oferta de dinheiro. Peraí, eu vou trazer para você a parte que eu na época, passei por isso. Em um debate com você. A taxa de Selic, ela chegou a ser muito baixa na época. Eu não sei qual que era o valor aqui, não. Mas você pode até falar. Mas aí, depois você está falando que a taxa subiu. Sim. Mas ela chegou a estar baixa. Comenta um pouco sobre isso. Então, artificialmente, o governo consegue manipular o curto prazo, entendeu? O que o governo fez? Todo mundo precisava de dinheiro. Ele começou a dar dinheiro para todo mundo, correto? Se todo mundo tem dinheiro disponível, qual que é o preço do dinheiro? Muito pequeno, entendeu? Tem muito dinheiro no mercado, enxurrou dinheiro no mercado. Aí, se tem muito dinheiro no mercado, as pessoas começam a demandar produtos, bens, etc e tal. A economia fica muito aquecida, mas aí começa a faltar produto no mercado e o preço começa a subir. Certo. Se eu não subir a taxa de juros para compensar, entendeu? O que vai acontecer? Eu vou ter um descasamento completo do mercado. Então, tipo assim, a grande questão aqui, cara, que é difícil de entender, é que a economia ela é cíclica, né? E artificialmente os governos manipulam, às vezes, essas variáveis para poder ter algum benefício ou para poder atenuar esses movimentos. Então, na pandemia, o pessoal deu dinheiro demais. Os Estados Unidos emitiu dinheiro pra caramba também. Os Estados Unidos foi um dos países que mais emitiu dinheiro. E aí as taxas de juros artificialmente foram para baixo e as pessoas começaram realmente a consumir muito e não trabalhar, entendeu? Aí eu tenho um descompasso completo na economia que precisou ser recompensado depois. Então, tipo assim, é como se fosse um efeito colateral de um remédio, entendeu? Tipo, eu tô soltando um remédio para... eu tenho uma pressão arterial muito, muito grande, aí eu tomo um remédio para controlar essa pressão arterial. Se eu tomar uma dose acima, eu posso prejudicar meu organismo. Então, a taxa de juros é como se eu fosse, assim, ficar tentando controlar a economia por meio de remédio, entendeu? Se eu errar a dose, eu penalizo o produtor e beneficio o investidor. Então, eu preciso encontrar sempre o equilíbrio entre essas duas pontas. E o governo orienta essa taxa, mas ele não determina. A taxa de juros é uma taxa básica da economia porque ela é como se fosse uma bússola. Ela orienta o que vai acontecer, mas os bancos podem, inclusive, praticar taxas um pouquinho diferentes daquela. Que vai de acordo com a pessoa. Vai de acordo aí com os interesses, entendeu? Exato. Então, assim, se o governo artificialmente mantém a taxa de juros muito baixa, as pessoas podem virar e falar assim, eu não vou poupar mais. Era o que acontecia. Às vezes, tipo assim, as pessoas pararam de poupar e começaram a consumir e comprar coisas, entendeu? Empreender também, ou não? Empreender também, com certeza. Empreender também e ir para sei lá, para o fundo de investimento, alguma coisa de renda, aquela... Como é que é o nome dela agora? Eu tô aprendendo com você aqui. Ação e tem fundo fundo imobiliário. Fundo imobiliário, certo. É. Aí a pessoa pode passar, porque automaticamente nós estamos falando também que quando a taxa de juros cai, aumenta o investidor passa a comprar coisas no mercado, ou construções, ou algo do tipo. Então sobe, exato. Os FIs. Olha só, tipo assim, quando eu tenho uma taxa de juros muito baixa, eu não tenho incentivo a colocar o dinheiro, por exemplo, num Tesouro Selic, numa renda fixa, num CDB. Certo. Entendeu? Porque eu vou ganhar muito pouco. Então, o que acontece? Esse dinheiro migra para atividades produtivas. Entendeu? Então, atividades produtivas. Isso que é interessante, ter a taxa de juros baixa. Só que se a taxa de juros é muito, muito, muito baixa, as pessoas também não têm interesse mesmo em ficar emprestando dinheiro. Elas preferem consumir. Aí falta dinheiro para investimento.
Vamos pegar uma paralela aqui. Isso, né? Vamos pegar um paralelo aqui de dois países, tá? Estados Unidos e Brasil. Uhum. A taxa de juros hoje deu uma subidinha nos Estados Unidos, mas ela ainda chega, chegando à metade. Alguma coisa, tipo 5,25. Mas vamos falar da metade que é hoje do Brasil. Qual que é o motivo? Qual que é a diferença? Os Estados Unidos é um país muito mais sólido, crível do que o Brasil, tá? Para começar. Então, tipo assim, os Estados Unidos têm uma forma de condução da economia que é totalmente diferente da forma errante que o Brasil atua. Entendeu? Então, assim, eu vou tentar fazer um paralelo. Economia é um tema difícil, então eu gosto de tentar trazer algum paralelo para a gente conseguir compreender um pouco melhor. Olha só. Você é um empresário que tem muitas empresas, que tem ali... naturalmente, as pessoas sabem que você tem dinheiro. Você vai pegar dinheiro emprestado no banco. O banco vai te negar? Não. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho condições de pagar. Pronto. É isso. Entendeu? Se eu sou uma pessoa que sou um morador de rua e eu vou num banco tentar pegar dinheiro, o banco vai me emprestar? Não. Por quê? Porque eu não tenho condições de pagar. Pronto. Entendeu a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Entendi. Ou seja, os Estados Unidos é o grande empresário que a gente sabe que se a gente emprestar para ele, ele vai pagar de volta. O Brasil é o mendigo que se você emprestar, você não sabe se ele vai conseguir trabalhar e te trazer o dinheiro de volta. Então, o que acontece? Os juros nos Estados Unidos é muito menor que os juros no Brasil, porque existe um risco do Brasil não pagar, que é muito maior do que o risco dos Estados Unidos não pagar. Essa é a diferença entre a taxa de juros de um país e outro. Quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, que ele saiu de uma taxa de 0 para 5, ele pressiona o Brasil, porque o dinheiro é um fluxo que está no mundo inteiro. Então, é melhor emprestar o Brasil a 5 ou é melhor emprestar a 5 para os Estados Unidos? É melhor emprestar 5% para os Estados Unidos. Então, o Brasil, naturalmente, se os juros nos Estados Unidos aumenta, tem que aumentar, porque senão ele não mantém atratividade. Olha, interessante isso. Puxa um pouco isso aí. Vamos trazer agora uma outra coisa, dólar. O dólar, qual que é o motivo da oscilação dele? Engajando aí junto. São muitas coisas, né? Exemplo. Tipo assim, o dólar, enfim, o dólar é uma das coisas mais difíceis de se prever, né? Os efeitos dele. Mas, assim, o que eu quero dizer? O câmbio também é uma forma de equilíbrio da economia. Então, se eu tenho, por exemplo, o dólar muito depreciado, né? Tipo assim, hoje a gente tá falando em R$5, ele já chegou a mais do que isso. Mas assim, por volta de R$4,90, R$5. Exato. Eu me lembro da primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu paguei R$1,45. Sim. Teve gente que chegou a pagar 90 centavos e tal. Teve um período em que havia essa paridade maior. Acho que foi até o Fernando Henrique, na época, que fez essa ideologia na época do Plano Real para bater um com o outro. Isso, para fazer o cruzamento de um com o outro, que foi tipo uma ancoragem cambial, né? Tipo assim, você vincula uma nova moeda, né? Antes era, sei lá, cruzado, enfim, cruzado novo, não me lembro exatamente qual que era a moeda. Eles criaram o RV, que era para fazer a conversão, né? E depois virou o real. Então, eu lembro até, é engraçado isso, que eu tinha uma nota na época de mil moedas, né? 1000 cruzado, sei lá, não me lembro agora, cara. Mas era uma nota de 1000. E aí minha mãe falou assim, você vai ter que trocar sua nota de 1000 numa moeda de R$1. Eu falei, nunca! Como assim? Eu vou trocar 1000 por 1? Que é isso, mãe? Tá doido e tal? Não, mas o R$1 vai comprar a mesma coisa que o 1000 compra. O R$1, na época, cada Kinder Ovo era 50 centavos. Ela me falou assim, ó, essa aqui compra 2 Kinder Ovos. Esse aqui compra 2 Kinder Ovos. Aí eu entendi, saca? Então, eu falei, pô, bacana. Então, o que acontece? Quando a taxa de câmbio ela varia muito, por exemplo, ela vai muito para cima, vale a pena o quê? Você exportar. Você pega alguma coisa e vende para os Estados Unidos, porque você vai ganhar muito mais reais em troca dos dólares que você tá recebendo. Então, você vai comprar mais coisas no Brasil. Ao contrário, é muito melhor você viajar para fora e comprar as coisas fora. Então, naquela época, às vezes você viajava para os Estados Unidos, era mais barato do que ir para o Nordeste brasileiro, certo? Então, tipo assim, é natural que ao longo do tempo exista um certo descasamento entre o real e o dólar se o Brasil não crescer mais rápido que os Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com a taxa de câmbio? A taxa de câmbio ela depende de uma série de fatores. Então, tipo assim, eu tenho commodities, por exemplo. São milho,
soja, enfim. Produtos que são commodities, eles são negociados em dólares. Às vezes eu tenho uma demanda muito grande nos Estados Unidos, na China e tal, de recompor, por exemplo, esses produtos para lá. O que acontece? Eu estou vendendo muito esses produtos e muito caro esses produtos para lá. Eu consigo trazer dólares para dentro do Brasil. Eu enxurrei o Brasil de dólares. O que vai acontecer? Eu tenho muitos dólares dentro do Brasil. Então, a tendência é o câmbio diminuir. Porque eu tenho muito dinheiro entrando. Eu vou ter muito dinheiro no mercado. Olha. Entendeu? Quando eu tô fazendo o contrário, tipo assim, às vezes eu tô importando telefone, computador, produtos de alta capacidade, complexidade técnica, enfim, eu tô jogando muitos reais para fora e trazendo aqueles produtos para cá, entendeu? Então, o que acontece nesse processo? Peraí. Você tá jogando muitos dólares para fora. Dólares para fora. Na verdade... o dólar entrou. Sim. Aí depois ele tá saindo. Assim, saindo. Só pra dar um corte aqui pra gente falar isso. É difícil isso, né, cara? Mas assim, no final das contas, assim, eu tô trazendo produtos e tô mandando dinheiro. Exato. Entendeu? Então vai faltar dinheiro. Vai faltar dólar aqui. Porque eu tô mandando dólar pra fora. Eu tô comprando, eu troquei o real em dólar, mas eu tô mandando dinheiro pra fora. Aí o que acontece? Tende a taxa de câmbio equalizar por aí, entendeu? Então, por um lado, ela aumenta, por outro, ela diminui. Mas você consegue dar uma base da atual? A conjuntura está muito positiva, na verdade, porque assim, a gente passou por um período de pandemia que foi muito difícil, né? Então, esse período de pandemia a gente teve um salto gigantesco da taxa de câmbio. E agora a gente está numa pressão mais moderada, porque o Brasil está na melhor balança comercial de todos os tempos. O que acontece? O balanço entre tudo aquilo que é vendido e tudo aquilo que é comprado, a gente está numa super safra de produtos manufaturados, que são produtos do agro, né? Que são os produtos mais vendidos pelo Brasil. Então, na balança, a gente está com, tipo assim, um saldo que está assim, entre os maiores saldos do mundo de balança comercial. Então, nesse momento, o dólar não subiu mais porque a gente está conseguindo vender mais caro, proporcionalmente, os produtos que a gente está comprando. E a gente, então, está com muito dólar dentro de casa. Aí o dólar está mais atenuado, entendeu? Só que a gente está muito na cabeça com o dólar em R$2, o dólar em R$3, mas o patamar é outro. Depois da pandemia mudou muito essa relação. E o Brasil é aquilo. Ele perde, ao longo do tempo, ele perde credibilidade porque a dívida dele vai aumentando de forma muito galopante. Então, cada vez mais o Brasil tem menos capacidade de pagamento. E aí isso também pressiona um pouquinho o diferencial de câmbio, além dos juros. Nossa, a gente falou muita coisa já, hein? Cara, é difícil, né? A gente começamos falando de educação financeira, nós estamos agora em questões cambiais, a gente começou lá na ponta e já está chegando num ponto já que é muito legal a gente falar de economia sobre isso, e eu sou apaixonado e está muito bacana a gente conversar, tá? Eu estou muito feliz de a gente estar falando sobre isso, é um assunto que eu gosto, é um assunto que as pessoas também têm que saber, porque isso aí é uma coisa que é básico dentro de uma casa de uma pessoa, né? Eu não sei se você concorda comigo isso aí. Isso eu vou trazer junto com você para compartilhar o pensamento também. Rapaz, eu acho que economia é uma coisa que tinha que ser ensinada na escola mesmo, sabe? Assim, porque é uma coisa que afeta a vida de todo mundo e ninguém entende quase nada. Ou o que entende não é o suficiente, né? Então, assim, economia é importante para investimentos, para a sua liberdade financeira, e esses movimentos, cara, eles podem literalmente te fazer assim, se você souber entender os ciclos, né, as variações da taxa de juros, etc., você pode literalmente enriquecer ao longo da sua vida entendendo poucas coisas de economia. Olha, legal você falar isso. É muito interessante também a gente falar que a economia é um processo básico que a pessoa tem que ter para poder fazer qualquer tipo de tomada de decisão na vida, né? A gente tem que falar, esse é o foco máximo hoje. Vamos trazer de novo, vamos buscar agora. O governo, nós estávamos falando então sobre essa parte do governo, que não tem uma caixinha, e nós falamos sobre a questão dos juros. Vou voltar de novo à pergunta, porque a gente foi muito com várias, né? A gente vai entrando e acaba esquecendo ela. O cara contribuinte pagou, para onde que esse dinheiro vai? Isso que é o mais importante também de saber, a pessoa que está nos assistindo. Beleza. Assim, o que é importante entender é que não existe nada grátis. Não tem almoço grátis. Ninguém vai ter nada grátis. Eu acho que é engraçado que as pessoas acham que o governo é uma caixa de Pandora que simplesmente vai pegar e resolver te dar dinheiro e aquele dinheiro não saiu de lugar nenhum. Na verdade, não.
O governo, quando ele opta por passar dinheiro para alguém, ou financiar alguém, ou desonerar alguém, ele está tirando dinheiro de uma parte da sociedade e passando para outra parte da sociedade. Então, que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Deixa eu organizar as ideias. Pode pensar também, e aí quando você vai organizando também, a gente vai falando um pouco aqui, que é importante eu estar falando sobre isso por conta que nós, contribuintes, como pessoas, a gente tem que inserir no mercado e saber para onde que vai o nosso dinheiro. É importante para as pessoas saberem isso. Não, independente, é uma questão básica só para a gente ter uma noção. Nós não estamos aqui, nós dois, uma coisa profunda, mas só para a gente ter uma noção básica do para onde que vai o dinheiro, para onde que ele volta, como que é esse trabalho, essa jogada do governo, num caso, em qualquer um, seja centro-direita, esquerda, nós estamos aqui para falar sobre isso, estamos falando como contribuinte. Eu tô tentando trazer algum exemplo também para ajudar a entender um pouco disso. Olha só, vamos pensar em água e esgoto, que eu acho que é um objetivo legal, né? Assim, a gente tem o serviço de esgoto, que é um serviço ambiental. Sabe? Tipo assim, se eu vou lá e tenho o meu esgoto na minha casa e você não tem esgoto na sua casa, o esgoto que você não tem na sua casa contribui para poluir o rio. E depois eu vou ter que tratar o rio e oferecer água para as pessoas. O esgoto que não foi tratado da sua casa, ele impacta aquele que vai ser captado, depois tratado, para a gente poder beber água. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho ali uma tarifa de água e esgoto. A tarifa de água e esgoto, ela é independente, né? No esgoto, é independente o valor. Se você recebe ou não... Oi? Pode falar. Gente. Não, pode falar, tá tranquilo. Tá mal. Pode falar. Não, tá tranquilo. É porque ele tava só nos avisando. Continua falar sobre... Vou voltar à pergunta. Tá. Que fica mais fácil. Só pra gente fechar aqui. Esses raciocínios, cara, eles... Tipo assim... Vou voltar aqui, Diogo. Só para a gente dar uma quebrada. Vamos voltar de novo à pergunta sobre a questão do dinheiro inserido no mercado e você sendo contribuinte para onde que esse dinheiro vai. Tá ok. Vamos voltar sobre ela, que é importante as pessoas saberem. Beleza. Olha só, a gente paga IPVA, tá? Todo mundo tem um carro, paga IPVA. Só que depois você passa num pedágio e você tem que pagar o pedágio também. O IPVA não deveria ser um dinheiro que, digamos assim, era para sustentar todas as estradas do país? Certo. Certo. Deveria ser assim. Não é. Entendeu? Porque o dinheiro não tem um carimbo que ele vai dizer assim, olha, esse dinheiro aqui tá para aquilo e ele é para aquilo e ponto final. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, quando a gente dá um auxílio para alguém, para alguma área, enfim, eu tô tirando um dinheiro que às vezes é de uma área e passando para outra. O governo é um repassador de recurso. O governo não gera dinheiro, entendeu? Ele pode imprimir dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, ele gera inflação. O dinheiro perde valor. Não tem efeito nenhum além de aumento de preço. O aumento de preço, ele equaliza o excesso de dinheiro que está ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você opta por beneficiar uma parte da sociedade, todos os outros vão pagar por aquele benefício dado. E aí, quando a gente fala, tem que ter tarifa zero para as pessoas andarem de ônibus. Ok. As outras pessoas que não andam de ônibus vão pagar por aquelas que estão andando. Entendeu? Então, assim, a gente vai tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, que são outras coisas extremamente importantes para colocar no transporte. Aí você tem que entender qual que é o ponto de equilíbrio. Entendeu? A gente compete por recurso, cara. Quando a gente tá na nossa casa, eu virar e falar assim, eu vou usar o meu dinheiro para poder comprar, tipo, um carro muito top. Tá ok, você vai comprar um carro muito top, mas você tá tirando dinheiro, talvez, de educação, de segurança, de saúde, entendeu? Legal. Porque você destinou a parte do seu dinheiro para o carro. Então, a vida ela é feita de decisões. E as decisões públicas, elas são extremamente difíceis, entendeu? Porque o público tem que lidar com milhões de demandas da sociedade e ele tem que escolher aquelas que são as ideais de se atender. Quando a gente tem governos muito populistas, que querem atender a todas as demandas do público, entendeu? O que acontece? Pressiona a carga tributária. Aumenta o imposto. A gente tem duas formas de
fazer uma gestão adequada e não deixar para as próximas gerações, ou para a nossa mesmo, uma bomba no futuro, que é manter os gastos e a receita do governo equiparadas. Então, quando eu tenho um governo gastador pra caramba, entendeu? Eu vou ter necessariamente que ajustar pela receita. A carga tributária brasileira hoje, em média, 34%. O valor da falando carga tributária para as empresas. Para as pessoas é maior do que isso. Né? Para as pessoas pode chegar a 50%. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma carga tributária muito grande no Brasil. Se eu continuo falando assim, vou gastar sem controle. Isso vai acontecer que nós vamos cada vez mais apertar, ou seja, o governo vai ficar com mais dinheiro e eu vou ficar com menos. Entendeu? Aí tem aquele negócio. Você gosta de ganhar presente? Gosto, claro. Ok. Você prefere comprar alguma coisa para você ou ganhar um presente? Ganhar, com certeza. Você prefere ganhar um presente? Aí eu vou te dizer o seguinte, olha só. Eu falo que assim, é muito, muito interessante isso. Se você tem o dinheiro na sua mão, você precisa de uma coisa, você vai lá e compra exatamente o que você quer. Qual a chance de alguém te dar um presente que é uma coisa que você não precisa? Alta. O governo, o que ele faz? Ele tira o dinheiro de você para uma pessoa que não é você, que não sabe qual é o seu interesse, comprar para você alguma coisa que ele acha que você precisa. Vou te dar um exemplo básico. Certo. Você tem plano de saúde privado? Sim. Por quê? Porque eu não acredito no que o governo tem para oferecer. Mas você paga o público. Em qual momento? Em todo momento. Você paga imposto. Exato. Entendeu? Entendi. Então, assim, você paga imposto saúde. Você paga imposto educação. Você paga imposto segurança. Mas você tem um segurança próprio, porque você mora, sei lá, num condomínio e aí você tem ali um porteiro, tem um sistema de vigilância, porque você não confia no setor público. Você tem um seguro, porque você não confia na seguridade pública, você não confia que você vai aposentar. Então, você tem que pagar 2 vezes. Você tem que pagar o privado também. Você tem saúde? Tem, mas não tem. Você prefere o quê? Pagar a saúde privada. Ou seja, você paga por tudo, mas não necessariamente recebe nada de volta e quando recebe, não recebe com qualidade. Olha, legal você falar isso. Até educação, né? Que nós estamos falando aí, se a gente tocar no assunto de educação. E, só puxando o gancho, que nós já estamos no fechamento, você poderia falar o que é... Nós estávamos voltando àquele assunto, o que é governo centro, governo direita e governo de esquerda? O que seria isso hoje? Legal. A gente falar. Isso é um pensamento bacana, porque eu falo assim, a gente está vivendo ainda uma polarização interessante, e aí eu acho que as pessoas elas não param para escutar e entender o que elas estão discutindo. Falo que assim, você tem uma moeda. A moeda tem cara e tem coroa. Se eu tiver uma moeda aqui entre eu e você, eu tô olhando para a cara, você tá olhando para a coroa, você vai falar sempre que você tá olhando para uma face e eu vou falar sempre que eu tô olhando para outra e a gente vai divergir. Mas no final das contas, se você jogar a moeda, tipo assim, é a mesma moeda, entendeu? Então, eu tenho um lado e o outro e eu tenho aquilo que realmente é. Então, quero dizer o seguinte, quando eu penso num governo de esquerda, o que um governo de esquerda faz? Um governo de esquerda eleva gasto de forma muitas vezes irresponsável. Para quê? No entendimento de que ele tem que atender as necessidades do povo hoje. O que o governo de esquerda faz? Dívida. O que um governo de direita faz? Ele olha para aquilo e fala assim, putz, a necessidade do povo não está sendo atendida e eu preciso equalizar as contas públicas, porque só com serviço privado que eu vou conseguir fazer com que as pessoas tenham dinheiro no bolso e paguem pelo serviço que elas de fato usem e que seja um serviço de qualidade. Oh, legal. Entendeu? Então, a direita vai olhar para a mesma moeda de uma forma diferente e vai falar assim, eu preciso ser responsável, poupar e pagar essa dívida que a esquerda fez. Entendeu? Aí fica os dois brigando. Eu tenho que fazer investimento hoje, eu tenho que fazer isso hoje. E o outro tá falando assim, cara, não é só hoje que conta, a gente tem que pensar no longo prazo, porque se eu não tiver um longo prazo sustentável, eu vou ter o quê? Todo mundo dependendo do Estado? Certo. Entendeu? E o Estado é uma porcaria, muitas vezes, os serviços. Não quer dizer que todos os serviços são ruins, mas a maior parte deles não está no padrão de excelência que a gente gosta de receber. Eu prefiro pagar por um serviço e receber um serviço top de qualidade, que eu estou pagando e escolhendo qual que eu quero, do que receber um serviço público que muitas vezes eu vou descartar e comprar
outro na iniciativa privada. Entendeu? Então, por isso que eu falo que o centro é importante, porque o centro é o que traz os dois ao debate e consegue encontrar o equilíbrio entre o que tem que ser gasto hoje para atender a necessidade da população e, ao mesmo tempo, pensar no futuro que seja um futuro melhor. Então, é um equilíbrio entre esses diferentes lados e essas diferentes percepções. Olha, isso é interessante você falar, porque as pessoas ficam brigando, né, pelo lado da moeda que quer oferecer. E às vezes um bom debate, uma boa resolução resolve os problemas hoje da nossa sociedade, né? E eu queria que você falasse um pouco, para a gente fechar mesmo, sobre cenários econômicos para o próximo ano e você também falar também sobre o seu Instagram, tudo, e etc. Assim, só para a gente dar um up aqui dos fechamentos aqui finais. Beleza, show de bola. Vamos lá. Eu acho que a gente trabalha com algumas diretrizes para pensar cenário econômico do ano que vem. Assim, acho que a primeira delas é pensar o seguinte: a gente vem de um momento de pandemia. Esse momento de pandemia foi muito difícil. As taxas de juros, como a gente falou, elas foram lá embaixo para incentivar a economia, para fazer com que as pessoas tivessem ali como se sustentar durante um período de não produção, e depois isso gerou altíssimas taxas de inflação, e o mundo inteiro lidou com uma situação muito difícil naquele momento, e a gente ainda está cobrindo um pouquinho com os efeitos daquela economia, a gente vê depois. O que rola agora? Agora, as taxas de inflação estão conseguindo ser controladas pelo grande remédio da taxa de juros alta, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. As taxas de juros subiram demais para equalizar os excessos da pandemia. E aí a gente começa a ter efeitos agora mais positivos de ufa, o remédio está funcionando, a inflação está voltando para o padrão, e ao inflação voltar para o padrão, eu tenho previsibilidade para realizar investimentos. As taxas de juros podem voltar a descer. E isso significa o quê? Migração de dinheiro que não produz nada, que é dinheiro de renda fixa, para dinheiro de renda variável, que é empreendimento, ação, fundo imobiliário, etc. e tal. Ou seja, dinheiros que fazem a economia girar, produzir mais e as pessoas melhorarem de qualidade de vida. Então, eu vejo agora um momento, um cenário econômico de estabilização da inflação, de redução, de queda das taxas de juros e, consequentemente, de um aumento, de um crescimento, tanto no emprego quanto também na renda das pessoas. Então, a gente tem um cenário para o ano que vem muito menos desafiador do que os cenários que a gente enfrentou nos últimos anos. Eu acho que é um bom momento, por mais que a economia, os investimentos até se antecipem a isso, mas eu acho que é um bom momento para a gente começar a pensar que as coisas estão começando a caminhar para uma melhoria. Olha, você fechou bem, viu? Agora você fechou bem. E você quer falar seu Instagram? Você quer expor trabalhos que você vem fazendo, assim, fora do... Você está fazendo uma parte educacional para as pessoas, alguma coisa? No início da nossa conversa eu comentei que eu tinha 3 missões de vida, né? Porque eu trabalho na parte de saneamento. Então, assim, a parte de saneamento eu lido como a minha profissão principal. E aí eu falo um pouco sobre regulação, sobre fiscalização, enfim. E eu tenho como objetivo levar realmente saneamento para todas as pessoas dentro de Minas, dentro do Brasil. Então, eu estou lá na Arsai de Minas Gerais, que é a agência que eu sou hoje diretor. Depois, eu tenho uma outra missão de vida que é conseguir a minha independência financeira. E essa independência financeira eu trabalho por meio desses diferentes braços que eu comentei com vocês. Certo. E aí vem a terceira, que é a educação financeira. A educação financeira eu falo muito no meu Instagram, que é @ssbarbie. Comento lá, coloco as colunas e também na 98. Eu estou na 98 no Radiocast, né? Toda segunda-feira às 4 horas da tarde. Lá eu falo, a gente coloca os vídeos também publicados, enfim. E eu tenho uma coluna semanal que eu comento sobre cenários de economia, sobre finanças, sobre como você conquistar sua independência financeira fazendo, né, essas diferentes fontes, seja empreendedorismo, Radiocast. Radiocast. Radiocast da 98, então, mas a pessoa pode acessar nas plataformas digitais, tem lá? Claro, com certeza, 98live.com.br. Fechou, então. Pra gente fechar, Samuel, eu faço um bate-bola aqui, geralmente aquele da Maria Gabriela, pra gente fechar com chave de ouro. Eu criei isso no início e hoje sempre eu faço ele, porque eu acho que é um fechamento interessante para todos nós. Eu falo 5 coisas chaves da nossa conversa, você debate com uma palavra, eu falo com uma palavra, para a gente fechar com chave de ouro aqui. E, mais uma vez, te agradecer imensamente, viu?
Foi muito legal a nossa conversa, a gente falou muito sobre fundo de investimentos, para alguns investimentos, os caminhos, política. Então, assim, foi de extrema qualidade o assunto que a gente teve aqui hoje. A primeira palavra é capitalismo. Liberdade. Economia. Educação. Educação. Sucesso. Família. Amor. E a última palavra, Samuel Babi. Determinação. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Cara, foi um sucesso. Muito bom te conhecer, estar aqui com você. Esse programa sensacional.